Em um mundo onde o tempo corre como um rio incessante, existia um ser misterioso conhecido como Kron. Ele possui a habilidade rara de controlar o fluxo do tempo, moldando o passado, o presente e o futuro conforme sua vontade. Com um simples gesto, ele poderia reviver momentos esquecidos ou acelerar o destino de uma era inteira. No entanto, esse poder extraordinário vinha com um preço: a eterna solidão. Enquanto a humanidade vivia suas vidas efêmeras, Kron observava em silêncio, ciente de que sua dádiva era também uma maldição, mantendo a margem do próprio tempo que ele dominava. Então, entender como funciona o pacing, o flow, o desenvolvimento, a velocidade da narrativa e como utilizar de técnicas para intensificar esse fluxo? Então, sim, bora! Alô, Herpes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo técnicas literárias aqui para transformar as suas histórias em histórias muito melhores. E hoje irei falar um pouco sobre o pacing. O pacing é uma técnica bem interessante onde você utiliza da fluidez do tempo, no caso, a fluidez da narrativa, acelerando ou diminuindo a velocidade da sua história para gerar então algumas coisas interessantes para sua narrativa. O pacing nada mais é do que o controle da quantidade de palavras, tamanho de parágrafos, tamanho de frases, quantidade de frases dentro da mesma página, para que assim você consiga deixar algo mais rápido, mais curto, introspectivo ou extrovertido, ou urgente, ou qualquer outro sentimento que você quiser a partir disso, e assim você controla a quantidade e a qualidade das suas histórias. Eu vou começar primeiramente falando como que funciona, no caso, como que você encontra a técnica de pacing dentro da sua história, como você pode ir colocando as características dela, e depois eu irei falar um pouquinho de como você pode utilizar disso com algumas dicas, e depois no final, algumas histórias que você consiga identificar um pouco melhor esse pacing, beleza? Então, bora pro vídeo. O primeiro elemento do pacing é se ele vai ser algo mais acelerado ou se vai ser algo um pouco mais lento. Mais acelerado é quando você descreve situações onde aquilo que está acontecendo é algo mais rápido. Não vamos mexer necessariamente no tamanho das palavras, no tamanho das frases, dos parágrafos, mas sim nós iremos colocar a questão da intenção, da motivação e da cena que está sendo colocada. Então, o primeiro elemento do pacing é essa velocidade, onde você coloca como, por exemplo, que coisas vão acontecendo uma depois da outra, sendo atravancado elemento atrás de elemento, cena atrás de cena, situação atrás de situação, onde mesmo que você utilize de frases grandes, de trechos grandes, parágrafos grandes, como você já está utilizando de palavras que remetem a essa velocidade, que remetem a essa urgência, que remetem a essa velocidade, mesmo que você diminua a técnica escrita, diagramática do negócio, não tem tanto problema. Da mesma forma que se você coloca elementos mais descritivos, onde você vai colocando uma cena, existe um hiato, uma reflexão, uma passagem de tempo, existe um grande meio que buraco. Não um buraco narrativo, mas um buraco temporal entre a passagem A passagem B, a passagem C, a passagem D, e todo esse tempo que mesmo que você use trechos curtinhos, ele pensou com cautela, e ele foi para tal lugar, ele fez aquele outro. Mesmo que você utilize de frases menores ou de ações um pouco mais diretas, como existe meio que uma respirada para cada nova informação, você percebe que o seu passe está sendo mais lento. Então não significa necessariamente que utilizando de textos maiores, com muita descrição, com muita passagem, com muito isso, não significa necessariamente que você vai ter um texto ou um passe lento. Se dentro daquela quantidade, daquele parágrafo acontece informação, você então tem um passe mais rápido, uma fluidez mais rápida, onde traz esse tipo de urgência. Da mesma forma que você coloca textos um poucos menores, 2, 3 parágrafos, porém você tem conversas entre no meio,
pensadas, elipses, tempos, duplos enters, virada de página, fechamento de capítulo. Tudo isso gera um sentimento um pouco mais lento. Então, mesmo que você não diagrame de acordo com o que o pacing pede para ser algo mais rápido ou algo mais curto, se você utiliza de palavras, traz motivações, coloca cenas, sequências, situações que gerem esse movimento mais rápido ou esse sentimento um pouco mais lento, você está trazendo sim umas propostas interessantes dentro da característica do pacing. Uma outra forma que você consegue perceber a fluidez da história sendo um pouco mais rápido, um pouco mais lento, é a questão do clímax e reviravoltas. O clímax e as reviravoltas, elas precisam de um pouco mais de tempo para você conseguir desenvolver. Você vai meio que somando, até que chega no clímax da história. Da mesma forma que você vai desenvolvendo e desenvolve até que gire em torno da reviravolta. O clímax e a reviravolta são, ou no caso, plot twist, são coisas que você precisa ir maturando com a história. Demora um pouco mais, você precisa de algo com mais desenvolvimento. Nisso, não estamos falando algo na rapidez, na urgência ou no que for, mas sim nós estamos falando na condução narrativa que você está fazendo. O pacing também é algo que você precisa avaliar quando você for construir o seu clímax. Não adianta você colocar pouca preparação em um clímax super pesado se você não trouxe uma bagagem, no caso, ou intelectual, ou emocional, ou o que seja, para chegar naquele clímax. Da mesma forma que se colocar um evento atrás do outro, depois você colocar a reviravolta como um próximo elemento, talvez o impacto de diversas reviravoltas até você chegar no puta plot twist de verdade não tenha o mesmo impacto. Então, colocar elementos que geram uma surpresa não necessariamente vão intensificar o seu plot twist, sua reviravolta ou seu clímax da história. Basicamente quando você tem tudo é especial, nada se torna especial. Claro que não estou falando que no seu primeiro capítulo você não pode colocar alguma coisa interessante. Mas se você coloca uma batalha no primeiro capítulo, uma batalha no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, quando você colocar a grandíssima batalha no capítulo 6, não vai fazer tanta diferença, porque apenas talvez seja uma batalha um pouco mais épica, mas não vai ser tanto impacto como se, por exemplo, no capítulo 5 tivesse tido uma puta reflexão da perda que aconteceu no capítulo 4, para quando chegar no capítulo 6, nossa, já temos uma segunda batalha e mal deu tempo de fazer o luto que aconteceu no capítulo 5. Então, entender que as necessidades da fluidez de história também estão diretamente ligadas a esses elementos. Saber que o clímax ele é construído nos capítulos, nos desenvolvimentos. Se é um conto, nas páginas, nos parágrafos. Da mesma forma que a reviravolta, ela precisa vir, talvez, ou com os foreshadowingzinhos até que chega o ponto, ou algo inesperado, ou até mesmo com uma mentira, com um red herring, um Chekhovs aqui, fazer um cliffhanger. Temos diversas formas de mostrar algumas plot twists, algumas reviravoltas. Então saiba que a construção da sua fluidez narrativa precisa ir de acordo com o que você precisa fazer. Se você quer caminhar para um clímax, seja de ascensão ou de queda, precisa ter acúmulos de informações. Da mesma forma que você vai construir uma reviravolta, cuidado com a quantidade de elementos que você for construindo no seu decorrer, porque pode chegar um momento que a pessoa não vai identificar quando é mais um evento ou simplesmente a reviravolta ou o plot twist importante. Um outro elemento da condução narrativa é o desenvolvimento e a resolução. No caso que você tem que tomar cuidado é que no desenvolvimento é algo que vai acompanhar a sua história, o que você está construindo, até chegar no clímax. No caso, a reviravolta, ela é o start, ela é a virada, tanto que é o plot twist, é a reviravolta. E depois você vai ter a resolução. Então, o quesito do seu plot twist, a sua reviravolta, ela precisa ter consequências, que são as resoluções daquilo que precisam ser acontecidos. E para que o seu clímax seja estruturado e chego ali naquele ponto,
você precisa que um desenvolvimento aconteça. Então, quando eu trouxe esse desenvolvimento e essa resolução num tópico diferente, é que é interessante entender os passos a passos. Então, entenda que o clímax é o ponto ápice da sua história. Não necessariamente é o punch da sua história, porque o punch normalmente é a finalização de alguma coisa. O clímax é o ponto auge, pode ser o punch também, só que o clímax é o ponto alto. Para que esse ponto alto seja desenvolvido, você precisa de todo um movimento, todo um desenvolvimento até chegar lá. Da mesma forma que vou fazer uma reviravolta. Fiz. No caso, aconteceu o clímax e do clímax, pá, reviravolta e aconteceu uma grande merda. Quais serão as resoluções disso? Então, o plot twist é a sua reviravolta. A resolução são as consequências disso. Da mesma forma que não precisa necessariamente o desenvolvimento e as resoluções estarem diretamente ligados. No caso, o plot twist, você precisa ter uma resolução depois. Para chegar no clímax, você precisa de um desenvolvimento. Ok, mas você pode ter um desenvolvimento e uma resolução. Não é necessariamente um clímax ou uma reviravolta, mas o que a gente gosta de também chamar de cena e sequência. Também pode ser chamado dessa forma, onde você tem toda uma cena, todo um desenvolvimento e a consequência disso, que é a resolução daquilo que você quer fazer. Então, existem diversos momentos que você pode ir colocando o seu passing como forma de demonstrar esse desenvolvimento e essas resoluções a partir das situações que você controla. Uma forma de você avaliar o passing de uma forma mais estrutural, diagramatizada, são os parágrafos longos e os parágrafos curtos. Como eu falei para vocês, não necessariamente você precisa colocar parágrafos longos sempre que você for fazer algo mais introspectivo e parágrafos curtos quando você quer fazer algo mais urgente. A motivação também pode interferir. Mas é interessante que quando você vê um diálogo maior ou um parágrafo maior, você vê que tem sim mais um desenvolvimento. E a pessoa fala, ela sente, aí tem um beat demonstrando a reação e a ação daquela coisa, a ação e reação da outra pessoa, e você respira e desenvolve background, flashback, papapá, e não sei o que. Perfeito. Já no caso de algum parágrafo menor ou diálogos mais curtos, você não foca tanto no desenvolvimento do personagem, mas sim no decorrer da história. O objetivo aqui, você vai fazer com que seja mais rápido para que seja mais dinâmico. A pessoa diz isso, ela já corre, ela já pula, ela já vai, ela já faz aquele outro lá. Então, quando você quiser trazer, eu não consigo saber utilizar as palavras corretas, ou a minha cena talvez não seja tão empolgante, então corte as suas cenas em trechos menores, coloque então parágrafos menores, mais enteres na sua estrutura, porque assim vai forçar com que o leitor pule para o próximo, pule para o próximo, pule para o próximo, pule para o próximo, e essa pulada desses parágrafos, dessas linhas, traz um sentimento mais de ansiedade, porque meio que a palavra está acontecendo, as frases estão acontecendo, os trechos estão acontecendo, a página está acabando e eu preciso saber o que precisa acontecer, vou ter que virar a página para descobrir. Então, você colocar parágrafos menores gera uma adrenalina um pouco maior, porque falta de informação, sentimento de que a página está acabando e a informação não chegou, e as coisas vão vindo picadinhas e vêm muito rápido. Então, da mesma forma que o TikTok, os shorts, esses vídeos mais curtos geram uma dopamina mais rápida, por quê? Porque são coisas que você não precisa ficar meio que pensando ou digerindo, ela já vem pronta. E no caso dessas coisas mais trechos mais rápidos, são informações mais rápidas, que você não precisa muito digerindo as informações, porém elas são informações escassas, informações vazias, porque aí, no caso, aí o tremor, aí ele escuta, aí ele corre, aí a porta fecha. Ai caramba, desenvolve mais o negócio. Não, tem que ser rápido, tem que ser urgente. Então, parágrafos menores, diálogos menores, são mais superficiais, apesar de que você pode colocar um desenvolvimentozinho aqui e ali, porém, se você quer trazer um sentimento de urgência muito maior, você pode fazer algo mais rápido, com informações mais lisas,
com desenvolvimentos mais diretos, porque assim vai. Da mesma forma que você pode desenvolver um diálogo maior, onde apresenta o personagem, traz o background, e desenvolve a história, e reflete indagações, e papapá. Então isso vai gerando coisas diferentes, e isso é o controle do seu PS. Então, pessoal, isso aqui foi algumas técnicas que você consegue ir avaliando e vendo aos pontos assim, puxa, eu acho que eu preciso treinar mais o meu PS, mais a minha fluidez. Essas são algumas coisas que são interessantes para você trabalhar. Mas, Rafa, como eu posso trabalhar direto, assim? Técnica, resolução. Técnica e resolução. Então, eu vou trazer para vocês algumas técnicas que vocês podem utilizar para desenvolver melhor agora o quesito do seu PS. E a primeira técnica é a variedade de ritmo. O que significa isso? A sua variedade de ritmo, ela depende muito da necessidade da sua história. Claro, você pode fazer uma história incrivelmente rápida, do começo, meio e fim rápido, é a sua vontade. Começo, meio e fim mais lenta, é a sua vontade. Porém, para histórias um pouco maiores, no caso mais livros, é interessante você ter esse controle modulacional. Porque se você é muito adrenalina atrás de adrenalina, não dá tempo do seu leitor, da sua leitora, dos seus jogadores, por exemplo, caso você queira fazer um PS narrativo no seu RPG, ele precisa sentir a perda. Eles precisam sentir não apenas a urgência, mas os pesares, os lutos, as consequências das suas escolhas. Então, variar a velocidade da sua história dá tempo de você gerar diversas coisas. Da mesma forma que quando você quer criar um clímax muito forte, colocar, no caso, aquela frase famosa, uma bonança antes da tempestade, faz todo sentido para esse controle de variedade de tempo, de ritmos. Porque se você faz uma rápido, 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 clímax. Olha o tanto de clímax que você tem aqui na história. Mas rápido, 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 rápido. Descanso. E clímax, mesmo que na cena anterior, daqui até aqui, como teve esse descanso, tem um muito maior impacto aqui, gerando muito mais vantagens quanto a isso. Obviamente, não precisa ser necessariamente A, B, A, B, A, B, A, capítulo 1, ação, B, consequência, C, ação, D, consequência. Pode fazer isso, tem muitas histórias que mascaram esse tipo de coisa. Porém, é interessante você controlar a fluidez do tempo, até mesmo dentro da própria cena, onde você pode colocar uma coisa acontecendo, clímax, resolução, consequência, naquele mesmo capítulo. O Mice é uma estrutura que trata isso, onde você tem um começo, o meio e o fim da proposta, mesmo que você abra diversos Mice. Não, o Mice principal é de, sei lá, 1000. Você abre o Mice de 1000, começa um arco de personagem, perca o arco de personagem, fecha o arco de 1000 a partir das conclusões que você quer fazer. Não entendi? Vou deixar o cardzinho aí de Mice para vocês depois darem uma olhadinha, tanto nos vídeos gerais quanto nos vídeos específicos de cada uma das letras. Então é interessante você ver como que funciona um pouco mais esse controle de fluidez para que você consiga gerar situações mais interessantes. O próximo ponto para você trabalhar um pouco no seu PS também é o suspense e a antecipação. Eu já trouxe um pouquinho sobre o gatilho da antecipação, também vou deixar o cardzinho para você lá, caso você queira trabalhar um pouco mais esse elemento. Porém, o suspense e a antecipação não necessariamente são algo que você pode trabalhar só no gênero de suspense. O suspense e a antecipação basicamente é você dar pouca informação enquanto a coisa está acontecendo, antecipando o sentimento que ele quer ter. A antecipação nada mais é do que você receber algumas informações prévias, mesmo que sejam não 100% verdadeiras, mas o fato de você já ter isso já é mais legal. Claro, tem que tomar cuidado para não ser spoiler, mas spoiler é quando a antecipação atrapalha o desenvolvimento e a antecipação bem trabalhada, ela antecipa aquilo que quer fazer. No caso, você já sabe que um dragão vermelho dentro do D&D é uma puta fucking criatura muito legal, muito tenebrosa, muito forte, e que às vezes você precisa de uma equipe mais bem estruturada, e você sabe que o seu grupinho não está preparado para um dragão vermelho, e durante a jogatina o mestre joga no ar dizendo que, olha,
cuidado, porque vocês podem estar passando na frente de um covil de um dragão. Você fala, porra, de um dragão, será? Aí depois ele mostra que é um dragão vermelho. Como você sabe, antemão, que o dragão vermelho é uma criatura mais cabulosa, quando o mestre mete aquele dragão vermelho na sua frente, você fala, putz, vai ter uma reação e um sentimento muito diferente da pessoa que não faz nem ideia do que seja o dragão vermelho. Claro que, é um dragão vermelho, ok, beleza, mas pode ser alguma coisa mais específica, uma criatura dentro do seu universo. Então, a antecipação é você entregar um pouco de informação, ou seja, foreshadowing. O foreshadowing ele é ótimo para trabalhar o seu passe nesse principalmente elemento, por quê? Quando você vai dando as migalhinhas, você vai minando o seu leitor, o seu jogador, de informações que vão ser importantes para o futuro, gerando uma antecipação. Por quê? Se o leitor pensa, olha, se ele está me dando essas informações, quer dizer que significa para alguma coisa. Será que a pessoa está levantando a lanterna para essas informações? Pode ser que sim. Então ela vai jogando, vai prometendo, até que chega e pá, no quesito que é a informação final, esse desenvolvimento. Então meter uns foreshadowings aí no meio, ou diversas outras técnicas, foreshadow, cliffhanger, Chekhov's, Red Herring, tem diversas técnicas que você vai minando de informações verdadeiras e falsas. Com isso a pessoa vai recebendo e isso vai desenvolvendo uma fluidez bem mais legal. Um outro ponto são os flashbacks e os flash forwards. Os flashbacks é flashback. Os flash forwards você pode chamar meio que tipo de premonições, por exemplo. São algumas informações futuras que o personagem recebe e antes para algum tipo de explicação, ou um sonho, ou uma premonição, um seu sentido, ou o que seja. Só que o que é interessante, às vezes a pessoa pode usar esses flashbacks ou os flash forwards não no presente, mas sim no futuro e no passado. Ou seja, o que eu quero chegar com isso? Controle da ordem narrativa. Passado, presente e futuro. Mas você pode começar a sua história com o futuro, volta para o passado e termina com a história no presente. A história começa no presente, volta para o passado para justificar tudo aquilo que aconteceu e depois termina no futuro, mostrando o que foi feito. A história pode começar no passado, ir para o futuro e depois ver o intermédio dessa consequência. As possibilidades entre passado, presente e futuro dentro da sua narrativa pode ser controlado da maneira que você quiser. Então, esse controle de flashbacks e flash forwards, eles vão de acordo com a sua necessidade. Cuidado com flashbacks e flash forwards curtos. No caso, vou apenas pegar nessa página, voltar para o passado, depois voltar para o presente. Se não tiver esse controle temporal diagramado, como por exemplo uma elipse, uma modificação, uma apresentação de itálico, você deixar bem claro que daquele ponto para frente é uma mudança temporal, pode gerar conflitos narrativos. E se você não tem tanta prática com isso, pode gerar alguns problemas. Então, quando você for utilizar o flash forward, ou seja, fazer com que os flashbacks e o flash forward, no caso para presente e futuro, seja alterado, você precisa fazer com que isso tenha que ser muito bem estruturado para você não ter complicações. E no caso dos diálogos e dos parágrafos, a gente entra naquele fator de tamanho. Diálogos mais rápidos, mais ágeis, mais curtos, com poucos bits, para trazer mais o sentimento da cena, as necessidades, as motivações da cena. Diálogos maiores, mais desenvolvidos, para trazer um pouco mais de percepção de personagem, percepção de ambientação e tudo mais, e parágrafos maiores e menores, maiores como forma de introspecção e os menores para ser alguma coisa mais agilizada. Futuramente irei fazer um episódio falando um pouco mais sobre parágrafos estruturados e também sobre diálogos, para você ter uma noçãozinha um pouco maior de como construir alguns diálogos interessantes, mas o importante é você entender esse tamanho e essa fluidez. Então, controlar o seu pacing é importante para o engajamento, para o controle temporal, para a identificação, antecipação, gatilhos, flexibilidade, desenvolvimento e diversos outros gatilhos interessantes que você pode fazer de acordo com a fluidez da sua história.
Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo sobre Pass, espero que vocês tenham gostado. Obviamente o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria trazer diversas micro ferramentas que futuramente, se vocês quiserem, eu posso detalhar um pouquinho mais cada uma delas para ficar um pouco mais interessante e assim consiga desenvolver as suas histórias cada vez mais. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!